Coloque sobre o chassi o suporte do escapamento e fixe-o com um parafuso por baixo. Coloque sobre o escapamento o tubo de silicone. Então, calce a outra extremidade sobre o coletor de bateria. Apoie o terminal na parte inferior do suporte anterior. Então, fixe-o com um parafuso por baixo. Fixe o coletor ao terminal através de duas faixas inseridas em volta do tubo de conexão. Aperte as faixas e corte o excesso com uma tesoura. Apoie o reservatório no chassi e o fixe com 2 parafusos. Prepare o tubo de alimentação e aquele que deve prender a pressão. Corte o tubo de silicone em 2 pedaços de aproximadamente 12 centímetros. Conecte uma extremidade do tubo do carburante ao reservatório e a outra ao carburador. Então, ligue uma extremidade do tubo que deve prender a pressão à tampa do reservatório e a outra extremidade ao bocal que sai do escapamento. Fixe sobre a caixa os suportes dos auxiliares do câmbio. Primeiro o posterior com 2 parafusos. E depois o anterior com 1 parafuso. Considere que o suporte anterior tem uma saliência que se assentará no vão presente sobre a caixa. Coloque em posição o auxiliar, tendo cuidado em fazer com que os fios passem e entrem no espaço adequado. E então, o fixe aos suportes com 4 parafusos. Os fios terão que passar atrás das linguetas de plástico feitas para segurá-los. E trave a abertura predisposta na caixa. Pegue o outro auxiliar e faça passar o fio e o apoie na caixa. Então, o fixe com 4 parafusos e faça passar os fios pela abertura adequada. Coloque o seletor do interruptor no modo off. E remova os parafusos que seguram a tampinha. Pegue a tampa da caixa do receptor. Insira o interruptor de modo que o seletor esteja voltado em direção à posição off. E fixe com os parafusos. Pegue o receptor. Ligue os fios que vêm do interruptor na posição que indica BAT. E ligue os fios que vêm do auxiliar do câmbio ao canal 1, CH1, e aquilo que vem do auxiliar do gás ao canal 2, CH2. Insira no pacote baterias 4 baterias e ligue o pacote ao interruptor através dos plugs adequados. Coloque no espaço porta-receptor o pacote de baterias e o receptor, procurando manter em ordem os fios. Faça passar através do furo da tampa os fios da antena. Então posicione a tampa, com cuidado em não pinçar os fios. Enfim, fixe a tampa com os 2 clips. Antes de fixar no chassi a caixa porta-auxiliares, ligue com o parafuso a alavanca de câmbio ao auxiliar. Assente o suporte superior da esteira de retorno do câmbio, fixando com 4 parafusos.
um dos quais irá fixar na parte anterior da caixa porta-auxiliar. Fixe então a parte posterior da caixa com 2 parafusos ao diferencial. E conclua a fixação ao chassi com 3 parafusos inseridos por baixo. Comece com as alavancas de comando, de acelerador e de freio. Prepare os 2 cilindros da trajetória inserindo uma partícula. Coloque um dos limitadores de curso na estaca mais curta, que será necessária para comandar o gás, e fixe a partícula antes da curva. Insira a junção, a mola e outro limitador de curso dotado de uma partícula. E então fixe-a. Para ligar as alavancas de acelerador e gás, remova o suporte presente sobre o auxiliar do acelerador, usando uma chave de fenda. No segundo furo do suporte, insira a alavanca que comandará o freio, e então faça passar para o interior da botoeira painel de botão presente no braço do freio. Agora podemos fixar novamente o suporte ao auxiliar com a chave adequada. Insira uma extremidade da alavanca de gás sobre o primeiro furo presente sobre o comando de abertura do gás. E então interrompa a junção da alavanca do acelerador com um parafuso no furo mais externo do suporte. Na extremidade livre da alavanca do freio, insira o tubinho de silicone e o limitador de curso dotado de partícula. Então fixe-a. Como exemplo, monte sobre o modelo o amortecedor anterior direito. Mas as instruções que se seguem são válidas para os 4 amortecedores. Pegue o amortecedor e insira no furo presente na parte superior um distancial de plástico. E depois o parafuso. E o fixe no furo central, entre aqueles presentes sobre os montantes. Insira um parafuso na esfera de bronze presente na parte inferior do amortecedor. Em seguida, a rodela plástica. E ao final, parafuse no furo mais baixo presente sobre o braço inferior da suspensão. Repita a mesma operação para os outros 3 amortecedores. Coloque em posição de suporte para o para-choques, encaixando-o sobre o chassi. Assente em seus lugares as 2 porcas autobloqueadoras. E vire o modelo e fixe com 2 parafusos por baixo. Insira no para-choque o suporte superior. E coloque em posição sobre o chassi. Fixe com 2 parafusos partindo da parte alta do suporte. Então vire de cabeça para baixo o modelo e complete a fixagem do para-choque com 2 parafusos por baixo. Insira no eixo o rolamento. E o segure assentando com uma espineta. Coloque o driver da porca. E depois coloque a roda e a relativa porca que fixará o eixo. Enfie aperte parafusando a porca. Repita as mesmas operações para as outras rodas.
Apoie a esponja do filtro de ar sobre um pano ou um papel. Deixe cair algumas gotas de óleo sobre ela e a comprima para garantir a absorção. Assente sobre o carburador o filtro de ar. Insira nele a esponja embebida no óleo. Pegue uma coluna posterior e a coloque em posição inserindo a saliência em sua base sobre o montante e a fixe com um parafuso. Faça a mesma operação com as outras colunas posteriores. Apoie a coluna anterior direita sobre o suporte do para-choques, assentando o hexágono de maneira que os furos presentes sobre a coluna estejam na direção direita e esquerda. Fixe a coluna ao chassi com um parafuso por baixo. Faça a mesma operação com a outra coluna anterior. Prepare o suporte da carroceria com um parafuso e os insira nas colunas, fixando-os na altura desejada no primeiro furo por baixo. Então apoie sobre os posteriores o anel de esponja e os fixe ao terceiro buraco por baixo. Insira o fio da antena no tubo adequado de plástico até que ele saia pelo lado oposto. E então insira o tubo na base adequada presente sobre a tampa do vão das baterias. Proteja a antena adequadamente.